E aí pessoal, aqui quem fala é André Cadori e esse é o About Money. E antes de começar o vídeo aqui no canal, quero pedir o seu like e também a sua inscrição no canal, caso você ainda não seja um inscrito. E nesse vídeo eu gostaria de trazer para vocês uma reflexão de mais trechos de grandes investidores. E dessa vez, mais uma vez, eu vou trazer o investidor Luiz Alves Paes de Barros. Eu acho que ele é um dos investidores que mais tem conteúdo a agregar valor para os investidores na internet, pelo menos na minha opinião. E uma sacada, um pensamento que eu acho que faz muito sentido, que ele falou em uma das suas entrevistas no passado, já que ele fez vários vídeos participando durante a pandemia, onde ele estava dando satisfação com o Breda sobre o andamento do Alasca, já que o Alasca perdeu muito valor com a chegada da pandemia. E no meio desses vídeos existem diversos conteúdos que agregam muito valor e a gente pode reutilizar esse conteúdo para trazer conteúdo aqui para vocês aqui do canal que agrega muito valor. E uma passagem que ele trouxe em um desses vídeos é com relação à Bolsa de Valores e como as ações que fazem parte do índice e também da bolsa como um todo são privilegiadas e são empresas que fazem parte de um grupo de elite da bolsa de valores. Ou seja, a economia real, aquele que a gente vê no dia a dia, no comércio, pequeno comércio, diversas lojinhas por aí, essa economia que a gente vê no dia a dia não tem nada a ver com a economia das empresas que fazem parte desse grupo de elite da Bolsa de Valores. Só o fato de serem empresas listadas ou empresas que já estão há muito tempo sendo negociadas já fazem delas empresas com uma superioridade muito grande com relação à competitividade no mercado. Ou seja, essas empresas têm uma vantagem muito maior que as empresas que fazem parte da economia do dia a dia que a gente conhece. Então, às vezes, a gente pode ter um sentimento que o PIB brasileiro está piorando cada vez mais e pensando que as ações da Bolsa vão ser afetadas com isso, quando, na verdade, as empresas da Bolsa podem se beneficiar através disso, já que elas vão eliminar muitas empresas pequenas que eram concorrentes delas. Então, empresas grandes, por exemplo, como lojas Renner, por exemplo, a cada empresa que fica pelo caminho, a empresa se beneficia se a gente for ver. Os concorrentes são eliminados e essas empresas ganham mercado meio que de uma forma natural, sem elas precisarem abrir mais lojas, sem elas precisarem fazer grandes investimentos. Essa crise elimina todos os pequenos competidores de mercado que não têm mesmo conhecimento, o mesmo poder aquisitivo, a mesma infraestrutura, o mesmo poder de compra, o mesmo poder de fazer empréstimos, etc. Pequenas empresas não têm todas essas vantagens que as empresas da Bolsa de Valores têm. Então, quando vem essas crises, por mais que seja algo que destrua com a economia brasileira e com o poder aquisitivo de diversas pessoas, existem empresas grandes como as da Bolsa de Valores que são beneficiadas com tudo isso. E quando a crise passa e a economia volta a funcionar, elas têm muito mais poder de captar novos clientes e de evoluir a empresa como um todo, repassar preços e ter margens muito melhores, já que elas eliminaram diversos competidores de mercado que não tiveram a mesma chance de se manterem firmes nesse mesmo mercado que é muito competitivo aqui no Brasil. Então é muito interessante a gente fazer essa comparação e essa distinção entre as ações que fazem parte da Bolsa de Valores e as empresas que a gente vê no dia a dia, que a gente vê em cidades do interior, pequenas cidades, pequenas lojinhas que a gente vai, essas lojinhas que podem estar passando por dificuldades tremendas ou ficando pelo caminho, não são a mesma coisa que as grandes empresas da Bolsa de Valores. Então, em cenários de queda de PIB como um todo no Brasil, as ações podem subir, ou seja, acontecer o efeito reverso do que o mercado espera, já que, no caso, elas estão ganhando mercado. Então, quando dá essas crises muito fortes, o setor de varejo, por exemplo, que é um dos setores mais sensíveis da economia, diversas lojinhas podem ficar pelo caminho, mas as lojas, as empresas de varejo da Bolsa que ficarem de pé vão ter vantagens competitivas muito grandes depois de toda essa crise.
Foi como o que aconteceu com o Magazine Luiza, por exemplo, em 2015, onde o setor estava péssimo no tempo da Dilma, não sei se vocês se lembram. Depois que a crise passou, o Magazine Luiza já estava com um mercado muito maior. O ganho de mercado do Magazine Luiza, mesmo às vezes ele ainda não apresentando lucro naquela época, foi muito forte, o que justificou toda a valorização na ação da companhia de 2015 até 2020, por exemplo. Claro que boa parte disso foi especulação e o preço foi esticado até demais, mas eu acho que boa parte das empresas que sobreviverem a essa crise que a gente está vivendo nesse momento vão ser muito beneficiadas depois que tudo isso passar, mesmo que o Brasil entrasse numa recessão, que eu não sei se vai ser o caso, por exemplo. Então, os sobreviventes da Bolsa são empresas que vão ser muito premiadas ao longo do tempo. E as pessoas geralmente costumam agir como se tudo fosse igual. Então, o PIB vai mal, a Bolsa de Valores vai despencar cada vez mais, etc. Quando, na verdade, a Bolsa de Valores já precificou toda essa queda, boa parte dessa queda já no passado. Então, às vezes, num cenário onde a crise chega, aí a Bolsa de Valores começa a subir. Então, é algo totalmente contra-intuitivo, contra o que a grande manada costuma pensar que vai acontecer. Portanto, essa análise é muito importante quando você vai escolher ações na Bolsa de Valores. Você analisar o cenário econômico como um todo no Brasil, mas não pensar que a Bolsa de Valores pode ter algo a ver com isso. A gente tem que lembrar que é um grupo de elite, como diz o próprio Luiz Alves. E eu vou deixar a voz da experiência para vocês escutarem sobre o assunto. Fiquem com o trecho onde Luiz Alves fala sobre isso. O estrago foi monstruoso e continua sendo, principalmente para as pequenas empresas que não têm saída. As grandes empresas vão ser altamente vitoriosas, porque elas conseguem liquidar, cada 50 que morrem, ela fica sozinha, aumenta preço, ela vai viver e vai terminar com margem muito melhores. Isso é para todo mundo lembrar que a Bolsa não é o Brasil. A Bolsa é um clube de elite, que só poucos são convidados para participar. Então, essas ações, o Brasil vai mal, a Bolsa vai bem. O Brasil vai bem, a Bolsa vai mal, porque todo mundo entra concorrendo com as firmas que existem. As outras firmas não pagam imposto. Então, nesta hora, as firmas de bolsa são desprestigiadas quando o Brasil vai muito bem. Mas, num momento como esse, só vão sobrar essas empresas. E, no momento, o que aconteceu nós já começamos o fundo em junho de 15. Pegamos uma pequena queda, uns 20%, 30% ainda. Pequena. De 15 para frente, depois dessa queda, qualquer queda é pequena. Fomos até 13, nós começamos a comprar a 14 mil dólares ou 15 mil dólares e a Bolsa chegou em dezembro a 9.100 dólares. E foi até 25, 27 mil dólares. Agora caiu até 13 mil dólares e nós estamos a 15 mil dólares, 15.500, qualquer número assim. O que aconteceu só postergou uma grande alta que nós vamos ter daqui para frente. É a mesma alta que íamos ter em 16 e iria atingir o ápice em 22 ou 23. Nós vamos ter agora, começando agora em 20, pelo mesmo número, os 13 mil de hoje, que é o mínimo, é igualzinho aos 10 mil que era em 16, e nós vamos ver um número possivelmente 10 vezes maior em dólar, isso para ser bonzinho.
do que o número que está hoje. Durante várias vezes, a Bolsa multiplicou por 20 vezes em dólar em todos os ciclos. Então, se a gente for bonzinho, deixar por 10, nós vamos ter uma Bolsa de 150 mil dólares de índice. O dólar não vai ser esse que nós estamos falando, não vai ser um dólar qualquer número entre 2 e 3 reais. Quer dizer, então, nós vamos ter uma bolsa de 50, 60, 500 mil pontos. É isso? É 50 mil dólares vezes 150 mil dólares vezes 3, 450 mil pontos, que hoje está 80 mil pontos. 6 vezes em real, 7 vezes em real, nós vamos ter isso seguramente. Então, é muito difícil dizer isso, porque, coitado do pequeno poupador, que vê da noite para o dia o seu patrimônio dividir por 2, e não, é muito difícil para ele imaginar que possa voltar, que a Bolsa pode subir. Cair é muito fácil, subir é difícil. E a alta vai ser, como sempre foi, com muitos altos e baixos. Sobe 30%, cai 10%, sobe 40%, cai 35%, volta para onde estava, vai de novo. Sempre foi assim. Sempre, no momento, tem uma razão para justificar. A mídia faz questão de ajudar a derrubar a Bolsa, nunca fala em subir, ela fala que a Bolsa teve uma grande queda de 2%. Quando a Bolsa sobe 40%, 50%, ninguém fala a Bolsa teve uma grande alta. Então, a mídia só é catastrofista. Agora, esse assunto de Bolsonaro, todo dia a Rede Globo querendo destruir, que o país não presta, o Brasil acabou. Então, sempre a mídia vai judiar do investidor e fica muito difícil para ele aguentar o dia a dia. Infelizmente, ele só vai acreditar na alta no final, quando já é para estar pensando em sair, aí a mídia se vende aos grandes grupos e começa a defender a Bolsa, falar que a Bolsa é o melhor investimento do país, todo mundo tem que ir para a Bolsa, quando já era a hora de estar pensando em sair. Esse processo, na minha vida, eu já vi seguramente 10 vezes. Espero que não seja a última que eu vou ver, porque já estou ficando meio velhinho e, quando cada processo demora 10 anos, 12 anos, entre o mínimo e o máximo, é capaz de essa alta ser a última que eu vou pegar. De repente, o mundo vai passando, a gente vive mais tempo, dá tempo de pegar 2 pernadas de alta.